Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite que o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos deu para poder estar buscando a sua face. Sabemos que nos dias de hoje não é fácil buscar a face do Senhor, porque o cansaço, a tristeza, o desânimo, cada dia mais ele se pega no povo cristão. Por que ele se pega mais no povo cristão do que o povo que está no mundo? Porque o povo cristão, ele procura em Deus, em Jesus, a sua paz e da felicidade. Enquanto que as pessoas que estão no mundo, que estão lá fora, eles procuram a sua felicidade na bebida, nos amigos, no pouco dinheiro que resta, eles gastam, fazem mais dívida, e isso eles se alegram. Mas quando o teor daquela bebida alcoólica passa, eles voltam a ser novamente pessoas tristes, pessoas que têm os seus demônios interiores, que têm as suas tristezas, as suas depressões. Mas nós procuramos, mediante qualquer coisa, nos apegar em Deus. Se nós levantamos e dizemos: Senhor, obrigado por mais um dia, não importa o que aconteça, que o meu dia seja abençoado. Mas o inimigo, ele é tão astuto que ele procura fazer com que o nosso dia comece dando errado. Às vezes levantando atrasado do serviço, às vezes esquecendo o horário de colocar os filhos para a escola, às vezes deixando a garrafa de café cair alguma coisa sempre atrapalha. Mas Deus é fiel que em tudo Ele nos dá alegria e mostra que Ele é conosco. Amém? Uma palavra para confirmar pela terceira vez, a qual eu estava pensando em trazer uma outra série, um outro jeito, mas o Senhor me convidou para trazer novamente essa palavra, Jó 42. Louvado seja Deus. Não sei o rumo que vai tomar, não sei o que o Senhor quer falar, mas cada um sabe das suas necessidades. Aquilo que for bom, que for agradável, você coloca no seu coração e caminha com você e pensa, reflita. Aquilo que você achar que não é bom, que não é de Deus, então você deixa cair pelo caminho enquanto você andar e esquece. Porque é Deus quem faz, é Deus quem fala e é Deus quem cumpre. Louvado seja Deus. Jó 42. A partir do versículo 10. Amém? E o Senhor, no título diz assim: arrependimento de Jó, e o Senhor muda o seu cativeiro. Eu não sei como está na Bíblia de vocês. Deus confere a Jó o dobro de tudo quanto tinha. Glória a Deus, aleluia. Versículo 10. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Eu creio que E o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que antes eles tinham. Amém? Pode se sentar. A nossa vida durante o nosso nascimento ao nosso crescimento, ele tem um rumo diferente. Porque quando nós nascemos, nós não sabemos qual será o rumo. Mas quando nós vamos ter entendimento daquilo que é certo, o que é errado, o que nós vemos de bom ou ruim, nós pegamos algumas coisas que nós vemos na televisão, com os colegas na escola, ou que nós vemos passar na rua. Nós vemos pessoas dirigindo um carro bom, e nós sonhamos: eu quero um carro como aquele. Nós vemos pessoas calçando tênis de marca e dizemos: eu quero ter um tênis como aquele. Nós vemos pessoas vestindo roupas boas e dizemos: eu quero roupas iguais àquela pessoa. Mas para tudo nessa vida ela tem um preço. Não é somente você dizer: eu quero e eu vou ter. Mas você vai dizer: eu quero e eu posso, eu vou conseguir. Mas tudo isso tem um preço, que é a sua luta diária. A sua luta diária é levantar de manhã,
trabalhar, fazer tudo o que lhe impõe no seu trabalho, você tentar não ser perfeito em tudo, porque ninguém consegue, mas chegar o mais perto da perfeição e da melhoria possível, para que ninguém chegue e diga que o seu trabalho está ruim, para que ninguém chegue e diga que o seu trabalho terá que ser feito, para que ninguém chegue até você e diga aquela notícia: olha, você não serve mais para a empresa. Ninguém quer passar por isso. Às vezes nós pensamos: se eu fosse mandado embora seria bom, eu não aguento mais essa empresa, eu não aguento mais esse local de trabalho, eu não aguento mais esse encarregado, eu não aguento mais as pessoas. Aí o tempo passa, você levanta mal-humorado, vai trabalhar sem vontade, sai xingando todo mundo na hora que você trabalha, no busão apertado, você não consegue lugar para chegar, para sentar, você chega atrasado no trabalho, já começa a te cobrar porque você chegou ao trabalho, já chegam para você fazer isso em horário, você não consegue fazer, e as coisas vão piorando. Aí vem o dia que vem aquela notícia que você queria, que você pedia, dizendo: olha, passa no RH que você vai assinar a sua rescisão, seu aviso prévio. Naquele instante, você dá um salto de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, porque você diz: finalmente estou saindo desse serviço. Mas aí vem a triste realidade: como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou conseguir sustentar a minha casa? Você tem uma mistura de euforia, que é o momento que você queria, com um momento de tristeza, dizendo: como que eu vou conseguir? Aí você pensa: pelo menos eu estou saindo dessa firma, estou saindo desse local, e eu vou conseguir outra coisa. Mas muitas vezes Deus ele nos prova, nos testa, porque nós entramos numa empresa com luta, com dificuldade, com jejum, com oração, com banho. E quando nós saímos da empresa, do local de trabalho, nós saímos sem a orientação de Deus, sem perguntar se realmente Deus queria que aquele momento chegasse. Às vezes Deus diz: não é o momento de você sair. Mas aí você faz por onde, e Deus avisa mais uma vez: não é o momento de você sair. Mas você faz tanto por onde sair, que Deus permite que você saia, e quando você sai, você passa por um momento de dificuldade, e você começa a lembrar: Deus me avisou para mim não sair, eu não deveria ter saído. Mas aí Deus poderia abrir uma porta rapidamente para você, por quê? Porque Ele é Deus. Mas aí o que Deus faz? Deus deixa você um pouquinho no óleo, no azeite de molho, para você ver o quanto é sofrido a sua oração, o seu jejum, o quanto é sofrido, o quanto é doído desobedecer a voz de Deus. Não que Deus vai deixar você passar fome, não que Deus vai deixar você mendigar o pão, não que Deus vai deixar as pessoas chegando para você e dizer: olha, aqui ó, um pedacinho de pão, um leite para você, uma cesta básica. Não, Deus não quer que você seja humilhado, nem confundido, nem envergonhado, que você tenha para você comer, que você tenha, que sobre e que você ainda tenha para que você ajude quem precisa. Mas Deus, Ele nos prova até onde nós aprendemos com aquela lição. Mas Jó não, Jó era diferente. Jó, tudo que ele tinha, ele consagrava a Deus. A sua família, os seus filhos, a sua comida, até os seus empregados, ele consagrava a Deus. E Deus o abençoava, por quê? Porque Jó, ele não estava vendo as pessoas fazer e ia fazer. Jó não olhava as pessoas fazendo e falava: eu vou fazer também, porque se fulano está fazendo para Deus e está sendo abençoado, eu vou fazer também. Mas Jó fazia por prazer, por amor, porque ele sabia que Deus dá e Deus tira. Porque a vida, Deus deu a vida, Deus tira a vida. Se Deus é Deus que Ele pode abençoar fazendo bem, por que Deus não pode fazer o mal? Mas Deus não quer fazer o mal para ninguém. Ele quer ver até onde somos capazes de agradecer no momento de dificuldade. Porque muitas vezes é fácil chegar dentro da igreja e dizer: eu tenho tudo, eu tenho carro, um bom emprego, eu não preciso de Deus. Não é fácil você dizer: para que eu quero servir Deus, se eu já tenho tudo? Mas aí nós viemos para a igreja desempregado, amassado, humilhado, sentimentalmente, espiritualmente, financeiro, familiar, ou seja, todas as áreas da nossa vida uma bagunça.
Viemos procurar em Deus uma resposta, uma solução, para que Deus mude o nosso cativeiro, a nossa situação, e conseguimos ter um alicerce, um suporte para continuar. Porque muitas vezes tem pessoas que procuram a solução, a saída em Deus, no seu último estágio, no seu último recurso. O primeiro recurso é a família, os amigos, as pessoas que podem ajudar, com uma porta de emprego, com um dinheiro, com um carro emprestado, com uma casa que não use para morar de favor, alguma coisa. Quando as pessoas não conseguem essas coisas, aí elas falam assim: mas eu vou para a igreja. Eu ouvi falar que Deus pode fazer tudo, e aí vem para a igreja. Tem pessoas que, pela sua sinceridade do coração, está tão aquebrantado que Deus rapidamente abençoa, que com um mês, 2, eles conseguem uma porta de emprego, conseguem se estruturar financeiramente, conseguem crescer. Alguns permanecem, outros não. E aí está a diferença. Alguns Deus abençoa tão rápido, porque Deus conhece o coração, sabe que a pessoa, tendo ou não tendo, vai permanecer. Então Deus permite que seja abençoado para mostrar que Ele é Deus, que Ele pode abençoar aonde não tem nada, do nada fazendo tudo, e a pessoa sai sem agradecer e sem reconhecer que Deus fez. Mas tem pessoas que chegam sem nada, Deus vai abençoando, Deus vai tratando aos poucos, vai conseguir uma porta de emprego pequena, ali a pessoa vai dizimando, ali a pessoa vai ofertando, ali a pessoa vai vindo dando glória a Deus. No dia de chuva a pessoa vem para a igreja mesmo assim, ela vai caminhando devagar e Deus vai abençoando gradativamente. Mas por que Deus não abençoa de uma vez? Porque Deus sabe que se abençoar de uma vez, a pessoa vai dizer: eu consegui porque eu fui atrás, porque eu fiz. Mas gradativamente a pessoa vai se esforçando em oração, em jejum, em busca, chorando, quebrado, vai vindo, e Deus vai abençoando aos poucos. E quando a pessoa estiver lá em cima, ela vai lembrar que ela foi abençoada do nada, porque Deus fez através do choro, da humilhação, do esforço, de tudo o que ela fez, e Deus lhe deu a resposta, e ela permanece. Jó, ele orava até para os seus filhos. Os seus filhos faziam festa. Jó ia lá e colocava no holocausto e falava: Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos. Nós sabemos que quando os filhos são pequenos, nós temos uma certa responsabilidade pelos filhos. Quando os filhos crescem, os filhos e Deus, a responsabilidade já sai das mãos dos pais e vão para as mãos dos filhos, para eles se virarem com Deus. Mas Jó não. Jó falava assim: Senhor, meu filho pecou, os meus filhos pecaram, eu estou dando essa oferta para que o mal não recaia sobre eles. E gradativamente, automaticamente, Deus ouvindo a sua oração, a sua sinceridade, Deus abençoava os filhos de Jó. Pode ver que o filho pode estar com 80 anos, a mãe pode estar com 120, se é que alguém consegue chegar nessa idade hoje em dia. Quando ela ora sinceramente, coração quebrantado, está na presença de Deus, Deus ouve a oração. Tem pessoas que vivem até 103, 104 anos, e nós não sabemos porque o propósito de Deus nisso. Nós não sabemos porque a pessoa vive tanto, e tem pessoas que vivem sem depender de cadeira de roda, sem ser cuidado por ninguém, andando, fazendo as coisas sozinho, porque Deus ainda tem um propósito na vida dessas pessoas. Mas aí, certo dia, do nada, as coisas de Jó começam a dar tudo errado. Jó recebe notícias de que os seus bois foram mortos, saqueados. Jó recebe que seus empregados foram mortos. E Jó recebe a notícia de que os seus filhos foram mortos. De repente, nesse último momento, quando Jó recebe a notícia que seus filhos estavam mortos, Jó rasga a sua veste, rasga a sua cabeça, se coloca em terra e diz: Senhor, tu deu e tu tira. Quem de nós hoje em dia temos a capacidade, a coragem de dizer: Senhor, o Senhor deu e o Senhor tira? Normalmente, hoje em dia, quando o Senhor nos tira algo, nós questionamos e perguntamos: Senhor, por que tu tiraste da minha vida?
Porque tu permitiste, Senhor, que eu perdesse o emprego. Porque, Senhor, tu permitiste que meu carro quebrasse. Porque tu permitiste, Senhor, que eu perdesse a minha casa. Porque tu permitiste, Senhor, que em algumas situações acontecesse isso. Por que tu permitiste isso? E nós não conseguimos entender que em algumas situações é porque o Senhor está nos ensinando e querendo nos dar algo melhor. Às vezes, quando uma porta se fecha, quando Deus permite que uma porta se feche, é porque Deus está abrindo uma porta melhor e maior. Às vezes, é uma porta de emprego que ali é só pranto, que ali é só choro, mas ali nós dizemos: Senhor, obrigado porque essa porta de emprego que o Senhor está dando, eu ainda consigo comer e pagar as minhas contas. Mas o Senhor vê que não é necessário isso, que você está trabalhando para pagar as suas contas e comer um pouco, que não te sobra dinheiro para sair, para viajar, para realizar os seus sonhos. E Deus não quer que você se levante para trabalhar, trabalhe para comer e não te sobre nada. Deus quer que você tenha para que sobre, para que você viaje, para que você saia, para que você curta a sua vida, mas tudo debaixo da graça de Deus, e lembrando que Deus, Ele não te perdoa. E quando estamos numa empresa, que essa empresa é de choro, é lamentação, é pranto, mas nós agradecemos a Deus por essa porta de emprego, Ele abre uma porta melhor. E aí, quando vem aquela notícia dizendo: olha, você não faz mais parte da empresa, mesmo você não querendo, mesmo você não pedindo, nós questionamos: Senhor, por que permitisse que a porta fechasse? Mas aí, logo em seguida, vem uma notícia boa, uma nova empresa te chamando para fazer uma entrevista, para te contratar por algum motivo, e você fala: Senhor, obrigado. E aquele dinheiro que você tinha para receber, você não vai gastar pagando conta e se perguntar: Senhor, acabou. Mas você vai ter um dinheiro, você vai conseguir pagar suas contas, e vai vir o outro, e você vai continuar pagando as suas contas, e a vida vai estudar. E era assim com Jó. Toda vez que Jó agradecia ao Senhor, fazia o holocausto não só pela vida dele, mas da sua família, pela vida dos seus animais, pela vida da multiplicação, pela vida dos seus empregados, o Senhor abençoava ainda mais. Que naquela terra, vocês podem ver que naquela terra não tinha gente mais abençoada que Jó antes do primeiro estágio. Jó era tão rico e tão respeitado, não pelo dinheiro que ele tinha, mas sim pela vida que ele tinha em Deus, porque ele agradecia tudo, ele agradecia a Deus e fazia as coisas certas. Além de ser justo, ele era honesto, não só diante de Deus, mas perante as pessoas que viam ele no seu dia a dia. E nós temos que ver assim que a nossa vida não tem que ser honesta apenas quando estamos dentro da igreja, se comportar direitinho, vestir direitinho, falar direitinho, mas nós temos que falar a mesma língua quando estamos fora da presença da casa do templo de Deus. Mas quando nós estamos no emprego, na rua, no supermercado, no açougue, nós temos que estar do mesmo jeito. Eu não estou dizendo que você tem que sair do supermercado de terno, com a Bíblia na mão. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o açougue, para o emprego de terno, mas eu estou dizendo que a sua vida tem que condizer com as mesmas que você faz dentro da igreja. Aqui você louva a Deus, exalta a Deus, diz obrigado a Deus, mas lá fora você tem que dizer: obrigado, Senhor, porque o meu ônibus atrasou. Obrigado, Senhor, porque o meu chefe me chamou a atenção, não por meu mal, mas por algo que eu fiz e que deve ser consertado, mesmo eu não prestando atenção. E não simplesmente toda vez que vem uma notícia ruim, que o chefe pegar no pé, você fala: Senhor, por que ele fez isso? Por que ele falou isso? Eu sou evangélico, eu te sirvo, eu te busco. É algo que eu sempre martelo e digo: o povo cristão sempre tem uma mania muito feia de tudo que acontece de ruim chegar e dizer: Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu faço isso, faço aquilo. Nós estamos na rua, nós estamos sujeitos às mesmas coisas que as pessoas do mundo estão. Se a pessoa do mundo que não serve a Deus recebe bronca, é chamada a atenção, nós como cristãos também seremos chamados a atenção se fizermos alguma coisa errada ou deixarmos de fazer alguma coisa dentro do trabalho. Se nós temos uma programação para fazer dentro do trabalho e não cumprirmos com essa programação por uma falta de atenção ou por algo que nos desviou a atenção, nós vamos ser chamados a atenção. Não é porque somos cristãos que temos os privilégios, não é que somos cristãos e carregados para chegar
o Senhor te carregado para chegar e vai dizer: olha, Márcio, vem cá, você esqueceu de fazer aquilo, por que você não fez aquilo? Você deixou de fazer aquilo. Sexta-feira, quinta-feira, eu estava dentro do ônibus, e foi depois da janta, fui tão corrido o serviço que eu não fui abastecer a empilhadeira, não deu tempo. Na hora que eu olhei o relógio, era 11h03, eu disse: 11h03, vocês não vão nem abastecer, eles vão estar fechando lá para poder entregar o turno. Eu nem vou descer, deixei a empilhadeira. Estou dentro do ônibus e mando mensagem por foto: você não vai abastecer a empilhadeira? Eu respondi assim: sim. Eu não respondi, eu não abasteci porque não deu tempo, porque depois da janta foi muito serviço e na hora que terminou os caminhões era 11h03, as pessoas não iam abastecer. Encerrou, ele não falou nada, no dia seguinte não falou nada. E se eu tivesse sido ignorante com aquilo? E se eu tivesse visto aquilo? Eu falava: não é possível, Senhor. Não é possível, Senhor, eu sou evangélico, eu tenho uma igreja. Senhor, não é justo que ele cobre de mim. Eu simplesmente não abasteci porque não deu tempo. Foi a minha resposta. E justifiquei porque ele entendeu. Eu cheguei para o João e falei assim: João, o Carlos mandou mensagem para mim, mandou a foto da empilhadeira dizendo que eu não tinha abastecido. O João assim, fala para ele, pergunta para ele se ele é sério, se ele não viu o monte de caminhão que tinha lá, daquele jeito dele. O João já é um senhor de, acho que 50, 52 anos, brincalhão, gente boa pra caramba, católico, mas gente boa pra caramba, me ensinou bastante coisa lá, agradeço ele também. Ele falou assim: pergunta para ele se ele é sério, se ele não viu um monte de caminhão. Eu falei assim: não, mas eu dei uma resposta simples, tá certo. E se ele falar alguma coisa, você fala: a gente brinca. Hoje, encarregado no começo, pensava que encarregado não gostava muito de mim. Mas o que aconteceu? Deus foi tratando de outra maneira, que eu consegui ver de outro jeito diferente. Hoje eu trabalho tranquilamente, encarregado conversa comigo, conversa comigo sabiamente, me ensina o que tem para ensinar, mostra o que tem para mostrar, e Deus vai tratando desse jeito. A gente vai vendo que às vezes nós temos uma visão diferente daquilo que Deus está mostrando, porque os nossos olhos se fecham. Os nossos ouvidos ficam gravados, e nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver, não conseguimos perceber que em cada detalhe, em cada coisa, Deus trabalha na nossa vida. Aí o que acontece? Satanás se apresenta para Deus e Deus pergunta: aonde você veio? Na terra. O que você está fazendo lá? Andando, perambulando, vigiando, olhando. Você pode usar o termo que você quiser. Deus fala para ele assim: você viu para o José de Jó? Na terra não tem ninguém mais fiel que ele. Satanás assusta tudo disso. Tira tudo que ele tem. Quero ver se ele vai continuar te agradecendo. Quando estamos na igreja, é fácil agradecer a Deus quando estamos desempregados. Quando o carro está bem abastecido, não há problema. É fácil louvar a Deus quando tudo está bem. Mas deixa alguma coisa ficar torta, sair do lugar. Já deixamos a questionar, começamos a xingar, a brigar, a dizer: Senhor, por que permitisse isso? Não é justo, Senhor. Eu estou orando. Hoje em dia, Senhor, eu jejuei 12 horas hoje, Senhor. Eu orei, eu cantei vários hinos da harpa. Eu não falei nem palavrão, Senhor, eu esperei. O Senhor permite que isso aconteça? Aí Deus fala: já começou murmurando, me questionando. Aí Deus disse para Satanás: vai lá, pode tirar tudo, só vou tirar a vida. Aí Satanás começa a dar risada e fala: agora eu quero ver aquilo que você está aqui. Quero ver se é isso também. Vai lá, tira os bois, tira os empregados, corre fogo das casas, mata os filhos. Aí o diabo sai da risada: agora eu consegui, agora ele vai me murmurar. Aí quando ele recebe a última notícia que seus filhos estavam mortos, ele rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça, se coloca no pó e diz: Deus deu, Deus tira. Imagine quando uma situação ruim acontecer na sua vida, você dizer: Senhor, obrigado. O Senhor deu, o Senhor tira. Como Satanás vai ficar furioso com você, e Deus vai dizer: é isso que eu queria.
Não tem como não te abençoar pela tua fidelidade e pela tua justiça. Não tem como eu não te abençoar pelo esforço que tem feito diante da minha presença. Não tem como eu não te abençoar diante da tua sinceridade. Não tem como eu não olhar para você com olhos de misericórdia e ver a sua família quando te afronta, quando te magoa, quando te entristece, quando você chega na casa da sua noiva e você vê aqueles olhares para você, principalmente do seu sogro, e dizendo: é esse com quem ela vai casar. Eu vejo os pensamentos dele. Muitas vezes o que ele diz para você é uma coisa, mas o pensamento é outra. Eu vejo no tempo tudo e vou te abençoar de uma tal maneira que eles vão chegar para você e vão dizer: olha, eu pensava isso e isso de você. E você vai dizer: mas eu não imaginava que pensava isso de mim. É Deus tratando e vai fazer muita coisa na sua vida. Satanás olha assim e diz: eu não acredito que ele glorificou a Deus. Eu tenho que voltar lá. E volta, Satanás. Da honra de Deus, mais uma vez, que de onde você vem? Da terra. De andar, de observar. Não pensa que Satanás não está te observando. Satanás pode não vir pessoalmente na sua forma física, com chifres, como as pessoas falam, com cauda, com aqueles olhos arregalados, cuspindo fogo, mas ela vem através da sua mãe, da sua avó, da sua vizinha, vem através de pessoas que te olham de um olhar diferente quando você passa, de um olhar estranho, um olhar querendo que você caia e não se levante mais. Quando você vem para a igreja com a cara do Senhor agradecendo, quando você vai trabalhar, aquelas pessoas olham para você e dizem: eu não acredito que está de pé ainda. Mas sabe por quê? Porque Deus tem visto o que você tem feito, mesmo diante da sua dificuldade, mesmo diante da pouca sabedoria e entendimento. Mas o Senhor vai abrir o seu entendimento, que aquelas pessoas vão ficar perplexas diante das coisas que vão acontecer na sua vida, porque o Senhor tem para você algo melhor, longe da sua família, para que você seja abençoada. Eu venho da terra de derramar, de andar, de observar. Viste meu jovem Jó, meu servo Jó, como ele ainda é fiel. Viste meu fiel servo, como ele ainda continua me adorando. Aí Satanás diz: tira a saúde dele, tira a saúde, eu quero ver se ele vai continuar te agradecendo. E Satanás fala: é agora que eu quero. Chega lá e coloca a ferida, coloca as sardas dele, coloca aquelas feridas que ele tem que coçar com um cabo de telha, porque era tão intensa aquelas feridas que chegava a sangrar. E Jó em nenhum momento ele evoluiu. Aí o que acontece? Tem pessoas que Deus envia para a vida de Jó, para dizer e consolar Jó, e dizer: Jó, eu sou contigo em toda a situação, Jó, eu estou contigo aonde você estiver, o que aconteça. Mas aqueles amigos chegam para ele, acusam, apontam, falam coisas que Jó não fez. Sabe o que acontece? Às vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas para que as pessoas não as ajudem, para que as pessoas estejam do lado na caminhada, mas as pessoas que Deus envia, tem pessoas que não entendem por que é o chamado, e elas só vêm para murmurar, para poder criticar, para poder nos colocar no fundo do poço. E Deus tem observado tudo isso. Quando todo aquele processo com Jó termina, quando todos os amigos dele questionam a Jó, quando Deus questiona Jó em algumas coisas, quando Deus olha para Jó e diz: Jó, peraí, você sabe como que eu trabalho, você sabe como as coisas funcionam, você sabe como alguém nasce, como alguém morre, você sabe como uma planta é regada, como ela cresce, você sabe que a chuva cai, você sabe como as coisas acontecem. E Deus começa a falar com Jó, e Jó começa a abrir o seu ouvido, pegar aquele entendimento e a observar, e Jó realmente fala: realmente eu não sei de nada. Antes eu falava coisas que eu não sabia, porque é fácil a gente questionar Deus em todas as coisas, em todos os sentidos, em todos os pontos. É fácil a gente ouvir alguém falar alguma coisa e a gente distorcer aquelas palavras, e naquelas palavras que é distorcida a gente começar a murmurar, criticar, questionar.
é muito fácil. E Jó disse: agora me abriram os meus olhos e os meus ouvidos para eu entender e ver o que eu não sabia, o que eu não entendi, o que eu não conseguia ver. Quando nós pegarmos a Deus e perguntar: Senhor, me ensina, porque eu não sei o que o Senhor está querendo dizer, eu não tenho muito entendimento, me ensina. Quando humildemente se colocarmos diante disso e pedir para o Senhor nos ensinar, Ele vai nos ensinar nossa mente, como Ele sempre fez, e vai ensinar: olha, é assim que se deve andar, é assim que deve se portar, é assim que deve se falar. Se você vê um irmão em pecado, o irmão caindo, o irmão bebendo, o irmão se drogando, não vai lá e não critica, não usa a palavra para apontar, mas diga: ei, Deus te ama, Jesus te ama, eu também te amo. Jesus pode te libertar disso, basta você querer, não querer, ainda tem obra na sua vida. Você pode estar fumando, pode estar drogado, pode estar bêbado, pode estar cheio de mulher, cheio de homem, mas olha, Deus tem algo muito melhor para você. Mas o que Deus quer é que você se arrependa, que você confesse seus pecados e que você reconheça que você não é nada diante da presença de Deus, que você se coloque em pó para que Deus te abençoe. Simplesmente Deus pega aqueles 3 homens e diz: olha, eu enviei vocês para serem amigos de Jó, para consolar ele na dor, na tristeza, para consolar Jó, para estar com Jó no seu dia a dia. E você vai lá e fala que ele está em pecado, que ele está errado. Aonde eu mandei você falar isso? Aonde eu mandei você dizer essas coisas? Eu falei para vocês irem consolar. Sabe, nós devemos ter cuidado com pessoas que se dizem cristãos, que se dizem profetas, que se dizem enviados de Deus e vêm com palavras mentirosas, com falsas profecias, com falsas acusações. Às vezes estamos passando por momentos tão difíceis que achamos que pessoas que se dizem evangélicas são pessoas enviadas por Deus e vêm somente para derrubar, para destruir, para tirar a nossa fé. Mas o que Deus fala para Jó: ora pelos seus amigos, para que eu não consuma a beleza. Jó não tinha nada, mas Jó tinha um coração puro e sincero. Deus vai e aceita a sua oração. Jó ora para que os seus amigos sejam abençoados, para que seus amigos não sejam mortos, para que eles não sejam consumidos. Quando Jó termina de orar, o Senhor abençoa Jó. Sabe o que devemos aprender nisso? Que nós devemos orar pelas pessoas, nós devemos abraçar as pessoas, mesmo se elas estão em pecados, mesmo se elas estão erradas. Sabe por quê? Porque apontar, criticar, caluniar é fácil, mas agora dizer: ei, concentra a sua vida, porque Deus tem algo para você. Eu não estou te julgando, eu não estou te condenando, mas Deus manda te dizer que você é importante para Ele. Você não consegue sair do pecado agora, mas volte para Jesus pelo menos, porque Jesus vai te libertar, Jesus vai te dar um sinal para que você saia desses seus males de pecado e se conserte diante de Deus para que Ele te abençoe. Nós devemos abraçar mais as pessoas, dar mais conselhos, falar mais que Deus ama, que Jesus ama, que Jesus tem algo especial, algo melhor. Jó termina de orar com seus amigos, e sabe o que Deus faz? Deus toca no coração das pessoas, para que as pessoas levem presentes para Jó, levem ouro, levem prata, levem as coisas para Jó, para que Jó novamente se reestruture com aquilo que Deus fez. Deus abençoou Jó duplamente do que ele era antes. Se Jó era abençoado, ele ficou 2 vezes mais abençoado. Se ele tinha 7 filhos homens, ele teve 14. Se ele teve 2 filhos mulheres, ele teve 4. Olha o que Deus fez na vida de Jó. Jó abençoou ele tanto, que até em beleza e formosura, as filhas dele eram mais bonitas daquela terra. E Jó, o homem mais rico daquela terra, e abençoado. E as pessoas viam Jó ainda mais honrado do que era antes. Se Jó já era honrado, imagina depois de todo o processo que ele passou, sendo acusado, sendo caluniado, sendo apontado, as pessoas dizendo que ele estava em pecado,
que Deus deixou de olhar para ele, as pessoas começaram a respeitar Jó muito mais do que antes, porque o que Deus tem para mim e para você é muito mais do que nós vemos. Deus tem dupla honra para nós, Deus tem dupla perfeição para nós, Deus tem o dobro do que nós pedimos, o nosso Deus. Amém? E a palavra está